O vídeo é gravado, tá? Mas quem quiser ver depois. Na maioria das vezes, a gente vive muito no chão, assim, da realidade, chamado chão de fábrica também, lá embaixo, no mundo humano, né? Se engalfinhando um com o outro e, em outros momentos, você consegue fazer um sobrevoo, sobe lá em cima e fica vendo de fora a realidade na qual você mesmo vive inserido, como os deuses do Olimpo, né? Que diz na mitologia grega, do alto, eles lá, os deuses do Olimpo, vendo os humanos aqui, quebrando a cabeça com a sobrevivência. Nós estamos descobrindo aqui na Lígia Fagundes Telles uma maneira dela ler o mundo dessa perspectiva, então, como se estivesse no Olimpo, uma deusa, né? A Lígia Fagundes Telles, ao contrário de ser objeto da situação, com a literatura, ela se encontra ou se coloca, encontrou uma forma de tentar se tornar sujeito dos acontecimentos que virão, tá? Isso que é interessante, os acontecimentos que virão adiante. Usando como se for uma engenheira desenhando um projeto metafísico, ela usa a literatura para fazer um planejamento da vida dela. Quando tinha 20 anos de idade, publicou um documento, né, um livrinho chamado Porões Sobrado, que nós já lemos, né? Nós estamos rastreando ali já lá na origem dela, né? Como que ela veio dirigindo a vida dela. Eu não era assim. O título é O Senhor Deus. A gente já leu, vamos ler rapidinho, é pequenininho, tem uma página só, pontinho pequeno. O Senhor Deus que ela coloca aqui, veja só como é que ela está na posição de Senhor Deus, então, né? Posição elevada, né? Eu não era assim. Depois que eu fiquei conhecendo, é que começou a nascer em mim essa revolta doentia, essa descrença e esse ódio. Depois que eu fiquei conhecendo, parece um namorado, né? Um homem, né? No caso. Nasceu uma revolta, um ódio. A gente vai ver que não é um homem, porque ele não me larga. Está em toda parte. Como o detesto, como o desprezo. Quisera não ter nascido para não conhecê-lo nunca. Diante dele eu sofro, eu sinto a minha inferioridade física, eu tenho vergonha das minhas roupas pobres, da minha situação humilde. E ele parece estar contente, porque sabe que eu estou sofrendo, porque de certo conhece a causa dessa minha irremediável tristeza. Parece que ela está resmungando aqui contra um alguém, né? Dessa grande tragédia que se desenrola no meu mundo interior. Parece um alguém, às vezes o mouse perde aqui, resmungando de alguém. E exibe aos meus olhos humilhados a carteira sempre cheia de notas. Faz questão de mostrar a meia fina, os sapatos de pelica bem engraxados, as unhas polidas. Eu fujo para não vê-lo mais. Eu me escondo, mas é inútil. Hei de encontrá-lo sempre junto de mim. Hei de escutar ao meu lado o ruído do seu andar, o eco maldoso da sua voz. Entro num cinema. Parece que ele está falando de alguém, tá vendo? Não posso enxergá-lo no escuro. Sinto-me mais feliz sabendo que não está ao meu lado, mas há um farfalhar de sedas e aos poucos vou sentindo o perfume fino que ele usa no lenço. Fujo. Na rua, um automóvel bonito roça em mim. O motor parece gargalhar da minha pressa ridícula e recostado no assento de veludo, ele está rindo também. No bonde, todos estão vestidos como eu, todos têm a mesma preocupação no olhar. No bonde, todos são iguais a mim, falam em dificuldades, falam em trabalho. Então, ela desce do nível do alto, nível baixo, o nível da realidade dentro de um bonde. Ao meu lado, um osso conta ao outro que o dinheiro mal chega para a pensão. Defronte, uma velha de olheiras fundas guarda alguns níqueis numa bolsa antiga, empurrando a todo momento uma mocinha que a custo soletra um anúncio de precisa-se.
No bonde, eu me sinto bem olhando aquele professor de terno lustroso e pasta desbotada. Todos parecem ter a mesma preocupação da vida, todos parecem irmãos, mas, de repente, atrás de mim, ouço uma voz. Que tédio sinto hoje. Volto-me e dou com ele, ainda ele, na volta, uma posição superior. Tenho as cores sadias de boa alimentação, tenho corpo forte e atleta, embelezado pelas roupas bem feitas. E eu olho para as minhas mãos anímicas, para os meus pobres ombros estreitos, porque nunca puderam praticar esportes nos clubes alegres, porque sempre viveram na umidade doentia do porão. Chama-se porão e sobrado, né? Tem um porão, a parte de baixo, sobrado, a parte de cima. De certo, ele sabe que eu detesto, que me sinto infeliz quando o vejo, porque em tudo ele é superior a mim. Em tudo? Não, espera. Em tudo, não. Ele não tem o meu talento, tá? Ela começa a colocar a posição dela, né? O ele aqui, que parece um rival, ou alguém oponente, ou algum homem poderoso, o ele é o dinheiro, tá? É o Deus, né? O Senhor Deus. Em tudo ele não é melhor que mim, não, porque eu tenho o meu talento. Ele não conseguiria nunca produzir o que eu produzo. Ali já vê nela mesma, então, o talento e a capacidade de produzir o diferencial, né? Estudou em colégios caros, tem uma biblioteca repleta de obras em letras doiradas, mas não sabe o que eu sei, ó. Parece que os meus livros usados, em cujas capas gastas agitam-se os micróbios de muitas outras mãos, contaram-me coisas que ele nem compreende. Ele seria a parte material da vida, que é o dinheiro. Porque sofro, a minha sensibilidade artística é diferente. Os meus 5 sentidos são suscetíveis às minhas sensações da alma inquieta e doentia que trago dentro de mim. Penso que reconhece isso e paga críticas e compra elogios para tornar-se evidente, vingando-se desta minha superioridade. Está vendo? Com o dinheiro você compra a superioridade, né? Sobre quem é mais talentoso, supostamente. Com a caderneta de cheques que exibe aos meus olhos cobiça. Aqui na minha sala de trabalho, sinto-me mais feliz, esquecido de que ele existe, de que inveja o meu talento, ele inveja do meu talento e eu o carro que ele possui. O carro que usa para comprar o amor de todas as mulheres. Curvado sobre o papel, escrevo sozinho com o meu silêncio. Fala, Eduardo. O dinheiro, no caso, seria o grande outro, né? Essa imponente força. É uma forma de ver, né? Quer dizer, o grande outro ou alguma coisa gigante que ela seria miudinha e, ao mesmo tempo, que, tendo o talento que ela diz que tem, ela enxerga esse Deus, né? Não tão maior que ela, né? Ouço um ruído de passos. Será que é? Não tenho coragem de olhar e freneticamente continuo escrevendo. 2 mãos muito alvas, de unhas esmaltadas, batem impacientes na minha mesa. Ele está aqui também. Tapo com o mata-borrão o artigo que ele veio comprar. Ele está aqui, está nas ruas, nos carros, nas igrejas, em toda parte. São fisionomias diferentes, são de outras nacionalidades, têm nomes diversos. Em vários países, o dinheiro em cada lugar tem o seu nome. É um só. É ele, é o Senhor do qual dependo, o Senhor burguês, o Senhor dinheiro, o Senhor Deus. Está vendo como termina? A Lígia, com 20 anos, ela tinha uma visão assim para frente do mundo, né? Eu preciso de dinheiro para viver naturalmente, né? Como mulher. 1938. Em outros contos, ela foi vendo assim, colocando sempre a questão de como é que eu chego lá, né? Se eu arrumar um marido rico, né, que me sustenta, eu posso bancar meu talento através dele, né? Em 1947, a Lígia casou-se com um professor dela, universitário da USP, bastante renomado, com poder bastante, né?
para que ela, então, talvez pudesse, através dele, fazer a arte que ela queria, que é escrever. Então, a gente já veio varrendo a Lígia desde Porões e Sobrados, passamos por Praia Viva, passamos por Cacto Vermelho, 1949, são os 3 primeiros livros dela. E ela, em 1954, ela estava casada, o ano em que ela publicou o primeiro romance, chamado Cacto Vermelho, um romance pesado demais, bastante pesado. Nasceu o primeiro filho dela, o Gofredo. Então, ela era mamãe, né? Amamentando, cuidando de bebê. Ao mesmo tempo, produzindo o segundo filho dela, que é o livro, né? A história de vida dela. Aqui neste livro, ela continua com essa estratégia dela de olhar para frente, tá? Porque ela vai mostrar uma mulher, quem já leu o livro, quem teve paciência para ler um pouco antes, para tirar essa visão, né? Vai ver que ela está refletindo assim, através da personagem que ela cria, que tem 3 filhas, né? A personagem que ela criou se apaixonou por um outro, fora do casamento, vai embora com ele e enlouquece. E dá a impressão também que ele já quer narrar um pouco assim, ou você fica na prisão de um casamento, né? Você tem tudo entregue na sua mão, por um bom marido, ou tendo o dom artístico que ela tem, essa vida é limitante, né? Porque nenhum homem vai querer uma esposa que não seja esposa dele, com ele, na companhia dele, com as crianças, no supermercado, no cinema, na visita da mamãe, do papai, naquela companhia doméstica. Consta na literatura que começou a surgir divergência no casal, em termos de ciúme, né? E 4 anos depois, ela encontra um namorado, a Lígia mesma, muito parecido com o conto, e em seguida ela desfaz o casamento, e aí ela, então, que não trabalhava, precisou arrumar um emprego em 1960. Ela tinha um curso de direito, mas não trabalhava de empregada. O conto tem uma conotação biográfica, então, ele vem trazendo um elemento escondido no texto. Me parece que ela usava, então, a literatura como um laboratório para ela fazer essas investigações psicológicas, né? Para não cometer os mesmos erros que ela mostra os personagens cometendo. É interessante isso, tá? Ela vai mostrando os erros que os personagens cometem, as falhas, a coisa mal feita, né? E ela tem um cuidado enorme para não cair nessas armadilhas da vida, né? Então vamos começar aqui. Virgínia, são 3 meninas. A Virgínia é menorzinha, brinca de boneca ainda, deve ter entre 7 e 8 anos de idade, 6, 7, 8, 9, por aí. O pai promete a ela que ela irá depois para o mesmo internato que estudam as 2 irmãs. E nesse contexto que começa o conto. Virgínia subiu precipitadamente a escada e trancou-se no quarto. A gente adota aqui o critério de ler o autor no original. Eu vou emitindo minhas opiniões, ninguém é obrigado a concordar com minhas opiniões da leitura, né? Claro, é uma interpretação. Qualquer pessoa pode interromper a hora que quiser, entrar falando, quem leu antes também, ou não, né? Ou fazer perguntas, né? Adelmo, então você vê a autora na obra. Adelmo, você está, né, querendo dizer que o conto é biográfico? Porque ninguém lê como biografia isso aqui, está lido como um romance qualquer. Tá? Virgínia subiu antecipadamente a escada e trancou-se no quarto. Antecipou-se a alguém. Abre, menina, ordenou Luciana do lado de fora. Virgínia encostou-se à parede e pôs-se a roer as unhas. Esse roer as unhas aparece, eu não sei por que a Lígia põe em muitos contos o roer as unhas. Não sei se é o sinal nervosismo característico da mulher, né, do feminino, em geral, quem rói unha, né? Falo isso porque minha mãe vivia roendo todas as unhas do dedo. Tem muito roer as unhas na Lígia. Virgínia encostou-se à parede e pôs-se a roer as unhas, seguindo com o olhar uma formiguinha que subia pelo batente da porta. Se entrar aí nesta fresta, você vai morrer, você morre. Sussurrou, soprando-a para o chão. Eu te salvo, bobinha, não tenha medo. Disse em voz alta.
O eu te salve, bobinha, não tenha medo, pode ser uma fala vinda da Luciana, né? Ou ela falando para a formiguinha. Sempre é ambíguo na Lígia. Então ela vai jogando sempre assim, com ambiguidade. Eu te salvo, bobinha, não tenha medo, porque a gente vai ver que ali a Virgínia morava num ambiente complexo. Por isso eu te salvo, bobinha, pode ser para ela. E afastou-se com o indicador. Afastou a formiga. Nesse instante, fixou o olhar na unha roída até a carne. Pensou nas unhas de Otávia e esmagou a formiga. Virgínia, eu não estou brincando, menina. Abre logo. Agora não posso. Não pode porque estou fazendo uma coisa, respondeu evasivamente, como se tivesse alguma coisa íntima, né? Pensava em Conrado, ali suplicar que os bichos são como gente, os bichos têm alma de gente, e que matar um bichinho era o mesmo que matar uma pessoa. Quem viu a entrevista da Lígia, vê onde ela fala sobre a ideia dela que os bichos têm alma e ela acredita em transmigração, né? Vai aparecendo no texto que a Lígia pensa, né? Se você formar e começar a matar só por gosto, na outra vida você será bicho também, mas um desses bichos horríveis, cobra, rato, aranha. Deitou-se no assoalho, a menina, né? A Virgínia, deitou-se no assoalho e começou a se espojar angustiosamente, avançando de rastros até o meio do quarto. Ou você abre ou conto para o seu tio. É isto que você quer? É isto? Então ela tem um tio lá, né? Virgínia imobilizou-se. Ser cobra machucava os cotovelos, ela devia estar rastejando igual uma cobra, né? Cotovelo, melhor ser borboleta. Mas quem ia ser borboleta, de certo, era Otávia, que era linda. A crisálida vai se transformando em borboleta, né? E eu sou feia, e ruim, 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 exclamou, dando murros no chão. Ergueu a cabeça num desafio. Pode contar tudo, tio Daniel não me manda. Quem manda em mim é meu pai, ouviu? Meu pai. Então introduz um personagem, o tio Daniel, que não é pai, e tem outro que é pai dela. Luciano não respondeu e Virgínia levantou-se, tomada de súbito pavor. Falara alto demais. Teria a mãe escutado? Pôs-se a enrolar no dedo uma ponta da franja. Não, não ouviu, e se ouviu, não entendeu. Que a mãe mora ali, tá? Abriu a porta e assim que a empregada entrou, sondou-lhe a fisionomia, tranquilizou-se. Só se zanga mesmo quando eu falo naquilo, riu baixinho. Aqui tem uma frase, né, que vai esclarecer mais na frente. Que naquilo é esse. Onde está a outra? Perguntou Luciano, erguendo do chão uma presilha. Perdi. Luciana é empregada, né? Então você vai de fita. Não, de fita não. Meu cabelo é liso demais. Fica tão feio. Esse vai é porque seria levada daí a instantes. Tem um carro lá fora esperando para visitar o pai dela. Você vai de fita. Então vai sem nada, disse Luciana com indiferença. Dirigiu-se à cômoda que tinha um tom rosa encardido e puxou a gaveta, estava emperrada, puxou-a com mais força. Dá um pontapé que ela abre logo. A Virgínia, né? É um bom sistema esse. Assim, quando arrebentar tudo, você guarda sua roupa no chão. Tirou da gaveta um par de meias brancas. Quando estes móveis vieram de lá, ainda eram novos. Não tem móveis que vieram de lá para cá. Então, a Virgínia mora com a Luciana, tem uma mãe que podia escutar uma conversa e tem um tio que mora junto, que não é o pai. E está se preparando para ir visitar o pai. Mentira, disse Virgínia em voz baixa. Falava com cuidado para que a mãe não ouvisse lá embaixo. Bruna já me deu tudo assim mesmo. Os móveis, né? O pai deu mobília nova para ela, então ela me deu estes, tá? Então o pai ia dando para a filha lá na outra casa, ela ia passando para a irmãzinha, porque tinha piedade dela. Tio Daniel disse uma vez que ia me dar uma mobília azul e não me deu nada. E ele tem mais em que gastar.
Mas ele disse que ia me dar uma mobília e não deu nada. Bruna disse que ele tem obrigação de dar tudo para minha mãe e para mim. E Bruna sabe. Essa frase aqui, Bruna sabe, é porque ela vai mostrar durante o decorrer do romance que a Bruna é a única que fala a verdade um pouco mais nessa história aqui. A Bruna sabe, a Bruna olha, a Bruna vê, a Bruna apoia, a Bruna fala a verdade. É o pouco que ela lhe dá, não. Não quero saber, só sei que ele ia me dar uma mobília azul e não deu nada. Luciana abriu o armário, tirou de dentro um vestido, afrouxou-lhe o laço da cintura, seus movimentos não tinham a menor pressa. Assim, de costas, parece branca, concluiu Virgínia, fixando o olhar enviesado nos cabelos da moça. Eram lustrosos e ligeiramente ondulados, presos na nuca e por uma fivela. Na fivela estava pintada uma borboleta vermelha. Lembrou-se então da formiga e instintivamente olhou para as próprias mãos. As mãos de Conrado eram mãos de príncipe, jamais aqueles dedos esmagariam qualquer coisa. Introduz aqui um Conrado que vai aparecer mais na frente, mais delicado, assim, mais humano. Escute, Luciana, você acha mesmo que se a gente é ruim nesta vida, numa outra vida, a gente nasce bicho? Tenho medo de nascer cobra. Você já é uma cobra, disse Luciana com brandura. De certo modo é, né? A gente vai ver que essa Virgínia é uma verdadeira cobrinha, assim, espertíssima. E você é mulata, retorquiu Virgínia no mesmo tom. E gosta dele, por isso faz tudo para parecer branca. Gosta dele é do um homem que mora ali nessa casa. Mas na frente vai aparecer uma espécie de um complôzinho entre a Luciana e o tio aqui da Virgínia. Ele quem? Ele quem? Repetiu Luciana. Tinha uma expressão zombeteira e seu tom de voz era suave, mas havia qualquer coisa de dilacerado sob aquela suavidade. Ninguém, eu estava brincando. Ela joga um verde, né? Aí depois tira. Deixou-se vestir passivamente para sair, né? Adiantara-se muito, adiantara-se demais. Agora ela sabe que eu sei. Cravou em Luciana o olhar aflito. Então ela antecipou uma informação, né? Sobre o envolvimento da Luciana com o tio que mora ali. A fisionomia da moça continuava impassível. Ela finge que não se importa, mas está com vontade de me enganar. Me esganar. Quando sentiu, quer dizer, por isso que ela chamou de cobrinha, né? A garotinha percebe tudo no ambiente. Quando sentiu no pescoço seus dedos frios abotoando-lhe a gola, teve um arrepio misturado a uma estranha sensação de gozo. Viu-se morta, com a grinalda da sua primeira comunhão. Trazidas por Frau Herta, empregada lá onde mora o pai dela. Frau Herta vestidas de preto. Chegavam Bruna e Otávia debulhadas em pranto. Então aqui ela imagina as duas irmãs dela, Bruna e Otávia, e ela passando por um pressentimento imaginário aqui, né? Tem horas que aqui acontece cada coisa. Forças ocultas, é, Adelmo? Forças ocultas, né? Vou em frente, porque tá aqui, garrou. Forças ocultas estão fazendo voltar para trás aqui minha tela. Pronto, vamos ver se vem. Agora veio. Você já é cobra. Vou voltar então. Então, repete uma situação aqui que teria Bruno e Otávio debulhados. Nós te desprezamos tanto e agora você está morta. Aos pés do caixão, quase desfalecido de tanto chorar, o pai lamentava-se. Era a minha filhinha predileta, era a caçula, a mais linda das três. Muito pálido, dentro da roupa escura. Conrado apareceu com um ramo de lírios. Ia me casar com ela quando crescesse.
Alguém se aproximou de Frau Herta, a empregada da outra casa. Mas e onde está o Daniel? Por que não veio ao enterro? E a senhora Herta, em voz bem alta, para quem quisesse ouvir, ele fugiu com Luciana, tá? Fugiram os dois. A estas horas estão se divertindo juntos, rindo e cantando. Era uma vez duas ninfas que moravam num bosque. Então, aqui nesse trecho, ela insere um delíriozinho aqui, a autora, né? Sobre a morte da menininha. Grossas lágrimas correram dos olhos de Virgínia. Como ele tivera coragem de fugir, deixando-a aí morta? Tapou a boca para conter os soluços e cantar a balada das duas ninfas, justamente a balada que a mãe gostava tanto de ouvir. Aqui a autora antecipa uma informação que mais na frente vai ficar claro, né? Essa fuga e essa morte da menininha. Por que está chorando? Me deu uma dor de ouvido. Quero remédio? Já passou. Luciana impeliu-a para fora. Venha lavar a cara. Deixou-se levar em silêncio, baixando os olhos ao passar diante do espelho do armário. Tinha vontade de esmurrar aquela sua figura espichada, de cabelos pretos escorridos, que ela era mesma, né? Ela se achava feia. Iguais aos da bruxa de pano que a Margarida, uma amiguinha vizinha, comprara na feira. Pensou nas duas irmãs. Podia suportar a lembrança de Bruna, que era morena e grandalhona como o pai, mas Otávia, com aqueles cachos quase louros caindo até os ombros e com aquelas mãos brancas, tão brancas. Aqui é assim também, a maneira da gente ler o conto, né? Nós estamos lendo o mundo feminino, né? Tá? Esse conto vai destacar bem assim, como é que as intrigas que a gente vê em novela, assim, o mundo da intriga, o mundo das confabulações é o mundo próprio do feminino, né? O homem tem um estilo de vida diferente desse olhar, mas a mulher, assim, olha sempre os detalhes, né? A gente vai lendo os detalhes sob o olhar da autora, né? Da escritora. Como ela mostra, como é que se vão costurando as coisas nos ambientes íntimos, né? Agarrou-se ao avental. É muito bom para o homem também, que se torna psicólogo ou analista, ou quer compreender um pouco o lado da mulher, é uma ótima leitura para isso. Aí você consegue evitar um pouco, quando você compreende que... A gente já sabe disso, né? A gente vê nas casas, assim, as mulheres confidenciando, enfim, o mundo é esse aí, pronto, não tem como mudar, né? Agarrou-se ao avental de Luciana. Luciana, eu não quero ir hoje. Fala, Eduardo. Adel, quando tu diz que não tem como mudar, no que eu estou vendo hoje, a cultura da minha mãe, dos meus tios, e essas mulheres hoje, com a masculinização, estão mudando essa cultura. Hoje eu vejo mulher mais macho do que eu, cara. Eu fico até... Não, é sério, pessoal, por favor, isso não é preconceito, isso são questões... Esses dias eu estava num diálogo flertando com uma mulher, daí ela disse assim, ai, tu tá sendo delicado. Eu disse, não, é só um convite. Eu disse, não, é que eu tô tão apavorada com esse patriarcado. Eu disse, meu Deus. Daí eu disse, Ainda. não, meu Deus. E o matriarcado onde está? Porque a minha mãe me governava, a tua mãe governava tu e o teu pai. E essa, dona Ruth Cardoso governou o Fernando Henrique até o mandato dele. Então, assim, é só essa questão. Esse mundo, para mim, o mundo feminino, para mim, não é mais feminino. Não sei, na minha concepção e pelo que eu vivencio hoje, até nos perde. Rapaz, também, assim, importante dizer, né? A mulher joga dos dois lados, né? Ela tem facilidade de jogar de um lado e do outro, tá? Ela, de repente, ela deixa de ser tudo isso que você acabou de falar e dá um gritinho, e um monte de homem vai lá socorrer, continua a mesma coisa, tá? Se disser que você xingou, você vai preso pela Lei Maria da Penha, assim, qualquer coisa é machismo. Então, a gente está aqui, assim, nessa passagem que a Lígia vai ser muito honesta, assim, mostrar como que o lado feminino funciona, mas sem defender ou criticar. Ela mostra como é e pronto. Como diz uma colega aqui agora, assim, o mundo como ele é, tá?
Agarrou-se ao avental de Luciana. Fala, Margarete. Nós somos meia bruxinha mesmo, né? A gente já nasce com essa coisa de bruxa, né? A gente já tem isso, né? Aquele segundo olho, aquela visão. Então é isso que faz a gente jogar dos dois lados, porque a gente é meia bruxa. Tanto que não tem, assim, por exemplo, história do bruxo, mas história da bruxaria feminina. Quem foi morta na fogueira na Inquisição? A mulher. Por quê? Por causa disso aí mesmo que você está falando. Tacaram fogo em nós. Não muda, né? Essa parte que eu estou dizendo, Eduardo, isso aí não muda, viu? Ela pode ser isso, aquilo, outro, mas a mulher sempre é mulher, né? A gente não vai querer aumentar, né? Alguém chamou... Taca fogo. Alguém está entrando aqui pedindo como nome de GH, tá? Não sei quem é, né? Você disse que entrar alguém. GH, quem será, hein? Bom ter autorizado isso. Vamos ver se a gente não está fazendo o que não deve, né? Mas foi bem seletivo hoje. Boa noite. GH está fazendo parte do grupo. Quê? GH está fazendo parte do grupo sobre os estudos da Índia. Obrigado. É porque eu não identifiquei, tá? GH quem? Então, entrou uma colega de nome GH, daqui a pouco a gente vai descobrindo essa sigla, né? Continuando, então. Agarrou-se ao avental de Luciana. Luciana, eu não quero hoje. Professor, sou eu, Rosa Freire. Ah, tá. Ranusa, você entrou com outro nome? Não, GH, né? Bom. Agarrou-se ao avental de Luciana. Luciana, eu não quero ir hoje. Hã? Meu nome verdadeiro verdadeiramente. Rosa é meu apelido. Rosa, né? Tá bom. Agarrou-se ao avental de Luciana. Luciana, eu não quero ir hoje. Hoje não. Então, a menina aqui não quer ir na casa do pai. Não quer como? Não, pelo amor de Deus. Hoje eu não quero que elas me vejam. Minhas duas irmãs que moram com meu pai. Quando a empregada chegar, diga que estou doente. Quando a empregada chegar, diga que estou doente. Porque a empregada é que vem buscar, né? Vem da casa do pai buscar ela ali. Quando a empregada chegar, diga que estou doente. Pelo amor de Deus, deixe eu ficar com você. Eu faço tudo que você quiser. Me ajude. Luciana sorriu. Claro que você tem que ir. São suas irmãs, tão bem educadas, tão bonitas. Tenho ódio delas. E de Conrado, tem ódio dele também? Virgínia afundou os dedos no sabonete. Viu de relance, refletido no espelho do armarinho branco, o rosto de Luciana. Ela me detesta. Tá vendo como é assim? O dentro da cabeça? Fala uma coisa, mas tem que dizer outra, né? Ela me detesta. Pensou, arqueando as sobrancelhas. Cansara-se de lutar. Queria se fazer agora uma coisa pequenina, uma coisa miserável que inspirasse piedade. Meu cabelo é horrível, não? Quero ver se faço nele alguns cachos. Você sabe que daí não vai sair cacho nenhum. Meu cabelo não se anela nem com papelote. Você sabe disso. Aqui é que entra o diferencial do moleque, do menino, né? O menino não tem essas considerações de aparência, assim. Tem que ir na casa do seu pai. Beleza, vou para lá agora. Tem que ir, eu vou. Ou, não quero ir não. Aí inventa, quebra alguma coisa. Mas a menina tem todo um jogo, né? Inventa o cabelo aqui. Vou arrumar seu cabelo. Você sabe que daí não vai sair cacho nenhum. Meu cabelo não se anela nem com papelote. Você sabe disso. Acho tão bonitos os cachos. Deve ser bom pentear o cabelo de Otávia. Passar a mão nele. Nem com papelote. Que ela tem raiva da outra irmã chamada Otávia. E cada vez ela está mais parecida com sua mãe. Vai crescer igual a sua mãe. Já a Bruna saiu parecida com o doutor Natécio, aí fala o nome do pai, né? Que é um advogado. Mas a Otávia é completamente diferente de vocês duas. Tão delicada, parece porcelana. Você está molhando minha cabeça à toa, não sai cacho nenhum. Deixe eu ir embora. Engraçado é que ela é meio parecida com Conrado, nem que fossem irmãos.
há de ver que acabam se casando, a Otávia com o Conrado, né? Virgínia mordeu a afta que tinha no canto da boca, né? Que tinha na bochecha, até sentir gosto de sangue na boca. Eu usei muito papelote para definir os cachos. Olha só, tá vendo? Estamos falando aqui da... Interessante, né? Minha mãe também passava cerveja no cabelo, que antigamente não tinha fixador. Coisa, hein? O mundo Passava cerveja e fazia. masculino interessante, tá? Porque não me lembro de acontecer isso com os homens, passar papelote no cabelo do homem para ficar enroladinho, bonito. Virgínia, então, mordeu uma afta na boca. Olha só, como é que é, cheio de pirracinhas, né? Tio Daniel tem loucura por minha mãe. Então, a mãe dela que mora ali, o tio agora falou o nome dele, é o Daniel, que era um médico, na verdade. Se outra mulher gostar dele, ele faz assim na cara dessa outra, ó. Pá! Repetiu, cuspindo furiosamente na pia. Um laivo de sangue escorreu entre a saliva. Estou cuspindo sangue. Vou morrer, Luciana, eu vou morrer. Olha a histeria aqui. Você mordeu a boca, disse Luciana, acolhendo com as mãos em concha a água da torneira entreaberta, fazendo-a escorrer sobre o fio sanguinolento. Virgínia acompanhava-lhe os movimentos com olhar suplicante. Luciana, eu vou morrer, ninguém gosta de mim, ninguém. Diga que gosta de mim, pelo amor de Deus, diga que gosta de mim. Ó a cara aqui, com 7 aninhos de idade. Não chore assim alto. Quer que sua mãe ouça? Virgínia tapou a boca com as mãos. Soluços fundos sacudiam-lhe os ombros. Diga, Luciana, você está se despenteando. Quero ficar despenteado, tenho ódio deles, exclamou, puxando os cabelos, estendeu-se no chão, queria morrer. Você vai sujar o vestido e não tem outro, ninguém gosta de mim, ninguém. Minhas irmãs não se importam comigo, e minha mãe só gosta do tio Daniel. Meu pai é que gosta de mim, só ele me quer bem. Ah, meu paizinho querido, me leve embora desta casa, eu quero ir com você. Ali já vai construindo, assim, a tensão do drama, né? Interessante é que a mãe, né, abandonou as outras duas irmãs com o pai e levou a mais nova, né? E justamente a mais nova que se sente abandonada. Mas é que vai narrar por quê. Daqui a pouco ela esclarece ali, já vai esclarecer assim, ela vai botando, ela vai fazendo como se estivesse fazendo aqueles arranjos femininos, né? Assim, você faz a refeição, arranja aquela mesa toda, os convidados, assim, fica tudo lindo, ela vai construindo passo a passo o enredo, né? Os soluços foram se... Fala, Denise. Quando ela fala ninguém gosta de mim, ela se refere a Luciana, que trata ela com desdém, inclusive falando a respeito de Conrado, né, desafiando ela, o Conrado, que é o menino que eu acho que é o menino que Virgínia gosta, e as irmãs, ela tem uma diferença com as irmãs. Então, e a mãe é apática, é alheia a ela, né? Mora com ela, mas é alheia. E o tio é o tio, não é o pai. É o homem que tirou a mãe do pai, que destruiu o lar perfeito. Então ela tem realmente um sentimento de que ninguém gosta dela, em função desse contorno todo que está no entorno dela. Isso aí. Bem lembrado. Quer dizer, você então deve ter lido até uma certa parte, né? Então está mostrando que realmente é por aí que rola a coisa, né? Tem um outro continho que a gente já leu, chamado Migra, onde a menininha, parecida com essa, nessa mesma idade, o pai entrega num orfanato, assim, num educandário, onde ela fica internada, vive lá. Por quê? Porque a mãe envolveu-se com outro homem, o casal separou, e o pai não queria que a filha ficasse dentro de casa assistindo a mãe se abraçando e namorando com outro homem que não era ele. Interessante que todos os contos da Lígia, né, é uma mãe alienada, né? Não, nem sempre, tem mãe cuidadosa também, mas ela vai mostrando como que Márcia, como que essa menininha, aqui nesse conto, né, lembra um pouco aquele continho que a gente já leu aqui, a Migra, que ela sai um dia para ir em casa, Eu lembro desse conto, né? é aniversário dela, e como a Denise falou, né, a mãe parece que
Então, quando ela vai em casa para o aniversário dela, o pai tinha saído, viajado. E essa madrasta, que morava com ele, ela nem desce para visitar. Tem uma empregada lá embaixo que faz tudo, dá atenção, e depois ela volta, e lá no educandário ela explica que o aniversário foi ótimo, foi muito bom, se bem que ela ficou sozinha o dia inteiro, lá na casa onde ela foi passar o dia. Mas, assim, tem aquele conto da mãe, né, que encontra com um homem no cinema, tem aquele outro que a mãe era uma judia, né, e foge com o pai, assim, as lembranças que eu tenho é de uma mãe bem-nada. São poucos os contos que eu realmente tenho que ver se tem algum com final feliz, tá? Parece que não tem nenhum. Fala, Marcos. Um ponto interessante em comum na maioria desses contos é que sempre tem uma empregada, né? E essa empregada tem um papel familiar bastante forte, né? Tem uma interferência familiar bastante forte, né? É o típico daquelas famílias lá dos anos 50, 60, até começo dos anos 70, tinha muito isso, né? As empregadas realmente tinham uma participação, né? Era quase que adotada pela família, né? E elas tinham também voz ativa, né? Principalmente com as crianças, essas coisas, né? Era com quem elas mais se comunicavam na realidade, né? Às vezes os pais eram meio alienados, como nesse caso aí, mas as empregadas sempre estavam ali, né? Sempre estavam conversando e tal, né? E muitas vezes até para manter o próprio emprego, elas realmente eram um pouco mais dóceis que a própria mãe ou o próprio pai, né? É uma empregada substituta, né? Uma espécie de governanta, que hoje, com a mulher trabalhando fora, pelo menos eu vivi isso no meu casamento, né? Tinha 2 empregadas que cuidavam de tudo, porque a mãe não podia estar em casa nunca. Volta um pouco essas mulheres que, então, cuidam dos filhos como se fossem substitutos da mãe. Ninguém gosta de mim, minhas irmãs não se importam comigo, e minha mãe só gosta do tio Daniel, meu pai é que gosta de mim e tal. Os soluços foram se espaçando até cessarem no cansaço. Estendida de bruços, com a fronte apoiada nas mãos, ela cansou de chorar e agora olhava a pequenina poça de lágrimas que se formaram no ladrilho. Apertou os olhos para que as 2 últimas lágrimas saíssem de uma vez. Quando sentiu correr, abriu os olhos novamente. Tem jeito de elefante, admitiu ao vê-las se aderirem às outras, formando uma tromba. Corrigiu a tromba com o dedo. Assim é um passarinho voando. Agora é uma árvore. Enjoou do brinquedo e olhou. Ela vai se distraindo, entende? Vai se distraindo assim com o próprio choro, né? Enjoou do brinquedo e olhou em redor. Estava sozinha. Ergueu-se, passou a toalha no rosto, alisou raivosamente os cabelos, cachos, e na ponta dos pés desceu as escadas. Ao passar pela porta do quarto azul, susteve a respiração. A mãe dormiu. Era tão bom quando ela dormia. Os loucos deviam dormir o tempo todo, de dia e de noite, como as bonecas que só abrem os olhos quando tirados da caixa. Otávia tinha uma boneca assim, sempre dormindo, as pestanas tão compridas. Dirigiu-se sozinha. Luciana preparava o chá. Apanhou uma torrada e sentou-se no banco. Então a empregada desistiu, né, de empurrar a garota para onde ela não queria ir. Bruna disse que se minha mãe não tivesse se separado do meu pai, não estava agora assim doente. Ela acha que é um castigo de Deus. Ora, você sabe muito bem que isso começou quando ela ainda morava com seu pai. E então, se é que existe o castigo, eu sei quem é que está sendo castigado. Parece que vai jogar aqui a Lígia. E de meu pai, ninguém tem pena? Ela vai perguntar mais na frente. É o pai que está sendo castigado, tá? Interessante, né, que as doenças, né, têm início numa ideia, né? Aquela ideia de ser castigada, né? Aí vai adoecendo. Mas o pai que é o castigado aqui. Eu sei quem é que está sendo castigado. Quer dizer, quem não enlouqueceu, né? Não enlouqueceu, mas não é nada feliz aqui nessa história toda é o pai, tá? O pai das 3 meninas, né? Ele vai esclarecer, mais adiante, né? vai esclarecer por quê. Virgínia ficou pensativa. Era como se Luciana tivesse ouvido Bruna falar.
Nunca mais Daniel teria uma tarde assim, por exemplo, pensou, voltando o olhar para a gravura colorida do calendário. Ali estavam, aí ela vai narrar agora como ela vê no calendário, né, os dois. Ali estavam dois namorados sentados debaixo de uma árvore, num piquenique, com morangos e flores transbordando de um cestinho. Daniel, nunca mais Daniel terá uma tarde assim. Aí ela volta para o calendário, né, para o desenho. Ela estava radiosa no seu vestido esvoaçante, os cabelos louros soltos até os ombros, o chapelão de palha atirado na relva. O moço, que era o Daniel, né, vestia um suéter branco, calças de flanela também brancas, e estava inclinado sobre a moça, como se lhe aspirasse o perfume. Era um pouco parecido com Conrado, assim, com seu ar de príncipe. Mas e essa burra? Com quem ela se parece? Perguntou a si mesma, franzindo os lábios. Lambeu lentamente os dedos enlambuzados de manteiga. Um dia ainda esfregaria gordura naqueles cabelos. Podia ainda furar aqueles olhos. E então, adeus piquenique. O namorado fugiria aos pulos, riu baixinho, aos pulos, e de tudo só restariam a árvore, a relva e o cestinho de morangos. Ficou séria. Castigo, não é? Os piqueniques de Daniel teriam que ser todos dentro do quarto, com as venezianas fechadas. Nem sol, nem árvores, nem relva, e ele não encontraria nenhuma flor para oferecer, só raízes, as raízes que a doente via brotar entre os dedos. Essa breve passagem aqui parece que o Daniel, então, namorava com a mãe dela enquanto o pai trabalhava, ou tinha algum envolvimento aqui, que esse Daniel visitava a família. E no Machado de Assis tem vários contos assim. Um deles é A Cartomante, né, onde um amigo vai visitar o... Fala, Margarete. Corno! Você não quer falar essa palavra. O pai das meninas era corno. Esse tio Daniel ia lá, visitava, aí ficava com a mãe delas, elas até viam alguma coisinha, né? Um TTT aqui, ali, dentro de casa. E foi que a mãe pegou e, para não dizer que deixou todas as filhas, deu duas para o pai e ficou com uma. Agora, lógico que ele era triste. Você já viu o corno feliz? Isso aí. Ué, posso estar errada, estou esperando alguém que posso estar errada, mas eu nunca vi um corno, pô. É triste um negócio desse. É triste, é. Então... mas ele pode ser visto também, né, de uma outra forma, né, que não seja corno, né? Era um homem trabalhador que ia sustentando a família, né? A linguagem, né? Muitas vezes coloca uma palavra assim, corno, levou chifre, né? Só nesse sentido, assim, ele estava sendo chifrado e não sabia, tinha um mais delicado visitando ela, e aí vai. Os piqueniques, Daniel, teriam que ser todos dentro do quarto, com as venezianas fechadas, e não lá em público, né? Todo mundo vendo. Nem sol, nem árvores, nem relva. E ele não encontraria nenhuma flor para oferecer, só raiz. Mas se não fosse ele, a estas horas, minha mãe estaria com meu pai e minhas irmãs, nós todos juntos. Vai entrar na loucura daqui a pouquinho. Fique quieta que você não sabe de nada. Sei, murmurou sem nenhuma convicção. E quem contava para ela, tá, era a Bruna, né? A gente vai ver daqui a pouco. A Bruna é que foi informando tudo a menininha. Assim como lá naquele conto Espartilho tinha uma empregada que ia falando tudo para a menina, aqui quem fala tudo é uma outra irmãzinha mais velha. Foi assim que aconteceu. Por que não lhe contavam direito as coisas? Ela sabe de tudo, mas não diz. E mesmo que diga, vai dizer mentiras, porque ama tio Daniel. Agora essa Juliana está de olho no Daniel. Que a mãe está doente, né? Debruçou-se na janela que dava para o quintal. As folhas... Então, assim, é muito importante isso aqui, essa leitura da Lígia, porque a gente que lê os casos clínicos de Freud, você que tem família assim, a criança no ambiente, ela se forma percebendo tudo.
cheio de intriga, assim, de dúvida, pergunta aqui, escuta ali, sonha, e depois vai brincar para poder esquecer essa loucura que é o ambiente familiar, aí ela volta e chora de novo. A vida é isso aí, né? Não tem como não ser assim. Quem teve irmã pequena, quem teve família, viveu esse inferno todo que a Lígia narra aqui na maneira dela, né? Debruçou-se na janela que dava para o quintal. As folhas do pessegueiro estavam amareladas. Verdes mesmo eram os pinheirais. Teriam realmente a cor do postal? Ó, tem vários outros contos que ali já fala desse postal. Assim, um conto muito bonito que a gente já leu. Assim, ele era mudo e só. Tá? A vida era um cartão postal naquele conto. De vez em quando ela insere um postal, assim. Porque no postal tem a foto, a família, né? O ambiente doméstico. O inferno todinho não aparece no postal. Teriam realmente a cor do postal? Encontrara-o na gaveta de Otávia e perguntara-lhe que casarão era aquele no meio dos pinheiros. Que casarão é aquele lá, Otávia? Pois foi nesse sanatório que mamãe esteve internada, dissera Otávia no seu tom. Então, um dia pequenininha, né, ela viu lá um casarão, só que alguém tinha que dizer o que era aquilo. Dissera Otávio no seu tom indiferente. Se quiser, para você, pode levar o postal, né? Guardaram então o postal dentro do bolso e assim que chegou em casa, mostrou ele à mãe o postal. Onde era a janelinha do seu quarto? Pergunta, né? A enferma, que mora com ela, que é a mãe, apontou uma janela no segundo andar. As grades de ferro eram fios de linha preta, sobre a vidraça batida de sol. Aqui. Era horrível, gemeu ela. Mas logo em seguida sorriu com astúcia. Um dia o besouro caiu de costas. E besouro que cai de costas não se levanta nunca mais. Tá? É uma frase sintomática do texto inteiro, tá? Aqui a mamãe aqui simplesmente caiu de costas e não levantou nunca mais. Digitei no Google essa frase, de vez em quando eu faço isso, são frases assim marcantes no texto, metáforas fortes, né? Nenhum pesquisador que leu o conto da Lígia só aparece no próprio livro Ciranda de Pedra. É uma frase que traduz um pouco o conto. Então, a mãe caiu de costas e foi para o manicômio. E não levantou nunca mais. Um pardal pousou no pessegueiro, bicou uma folha e prosseguiu seu voo. Ela observando pela janela, né, o ambiente inteiro. O dia vai passando e a menininha está por ali. Virgínia seguiu-o com o olhar. Devia ser bom também nascer passarinho. Passarinho não tem essa complicação de pai e mãe assim separados. E passarinho não fica louco nunca. Franziu a testa. Ou será que fica? Parece que o beija-flor, né, que não parecia muito certo, né? O beija-flor parece meio louco, né? Melhor ser borboleta, disse ela, voltando-se para Luciana, que saía. Com o chá. Boa noite, Lucas. Já saía com o chá. Seguiu a Luciana na ponta dos pés. O quarto estava na penumbra, impregnado, agora vai entrar no quarto da mãe. Impregnado de um perfume adocicado e morno. A doente estava deitada no divã. O roupão azul, frouxamente entreaberto no busto, deixava entrever o colo magro, da brancura seca do gesso. O rosto parecia tranquilo e meio a cabeleira de desordem, de um louro sem brilho. Você, Luciana? Perguntou afável. Falava baixinho, como se estivesse num concerto e se dirigisse ao vizinho, nesse tom de quem não quer perturbar. Não era Luciana. Pousou o olhar em Virgínia. E quem é esta menina? Parece que não reconhece, tá vendo? Virgínia aproximou-se. Hoje eu fui cortar o cabelo aqui, a barba, para essa entrevista, né? Rapaz, cheguei no barbeiro. Tinha um senhor lá que foi amigo durante muitos anos. Depois o barbeiro falou assim, ele não conhece ninguém, Adelmo. Eu comecei a conversar com ele. Deve ser horrível, né? Você não está com uns 80 anos por aí, um grande amigo aqui que consertava computadores, muito falastrão, hoje não reconhece ninguém. A esposa levou ao barbeiro, estava lá lhe cortando a cabeleira. E quem é esta menina? Virgínia aproximou-se. Outra vez, meu Deus, outra vez? Sou eu, sua mãe. Sou eu, mãe, fala Virgínia.
Laura, que é a mãe aqui, então informa o nome da Laura, da mãe, né? Pela primeira vez no conto introduz o nome da mãe. Laura cerrou os grandes olhos mortiços. Tinha expressão serena, mas desatenta. Você já viu o olhar de uma pessoa louca? Sim, morto, né? Eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe, repetiu como uma criança obediente que consegue decorar a lição sem contudo entender. Tá vendo? Sou eu, mãe. Aí ela responde mecanicamente, né? Eu estava brincando. Aí a mulher vai retornar um pouco à realidade. Tem muitas falas assim no Machado de Assis, principalmente em Casa Velha, em que a personagem vai conversar com o Gira, que é o doente, o louco, e o louco volta à realidade. Aí o Machado diz, em alguns momentos ele recupera a realidade. Conversa de igual para igual, mas depois escapa para a loucura de novo. Então ela vai mostrar um instante de lucidez da mãe, que ela vai dizer aqui. Será melhor esperar, resolveu Virgínia ajoelhando-se ao lado do divã. Se lhe perguntassem esperar o quê, não saberia responder, apenas esperava. Uma vez surpreendeu uma mariposa presa numa teia. Fuja depressa, fuja. Desejara sem coragem de intervir. Mas a mariposa deixava envolver sem nenhuma resistência no vicioso tecido cinzento que a aranha ia acumulando em torno de suas asas. Então ela cria uma metáfora aqui, tá? De um envolvimento. Assim via a mãe, enleada em fios que lhe tapavam os ouvidos, os olhos e a boca. A mãe parecia que estava no outro lugar, né? Não adiantava dizer-lhe nada, nem mostrar-lhe nada. Falas e pessoas batiam naquele invólucro macio e ao mesmo tempo resistente como uma carapaça. Interessante, ó. Batiam e voltavam, e batiam novamente num vai e vem inútil. Apenas uma pessoa conseguia penetrar no seu emaranhado, era o Daniel. Tome seu chá, dona Laura, que a Luciana estava preparando o chá, veio trazer, né? Se não esfria, ordenou Luciana enquanto arrumava a mesa de toalete. Apanhou no chão o arminho de pó. E coma as torradas, não quero ver sobra nenhuma. Laura fixou o olhar num ponto distante, como se houvesse uma pessoa sentada além de Virgínia. No sanatório, eles serviam chá com peixes. Mas, claro, gosto não se discute. Virgínia tocou-lhe as mãos descarnadas. Emagreceu e está pior, observou, né? Pensou com vontade de se estender no chão e nunca mais se levantar dali. Seu chá, mãe! Delicadamente, ela apanhou a xícara. Sorveu-a sem pressa. Sempre gostei de chá morno e de peixes vermelhos. Mãe, ontem a dona Otília me deu 10 numa composição sobre a tarde. Ouviu, mãe? Aqui eu trouxe lá do continho, chamado Ponto número 6, que nós lemos, tinha uma professora Otília lá também, tá? E parece que essas personagens educadoras, aqui no caso eu repeti o mesmo nome, né? Mas essas personagens assim, da educação, a Lígia, o Marcos lembrou aqui a empregada ou babá que cuida como se fosse mãe, e vira e mexe, a Lígia, aqui inclusive repetiu o mesmo nome. Mãe, ontem a dona Otília me deu um 10 numa composição sobre a tarde. Lá no outro conto, dona Otília obrigou-o a encher as folhas com uma frase. Eu sou um vadio. 100 folhas só com isso. O conto é ponto número 6, que a gente já leu, né? A mesma professora Otília aparece nos dois contos. Eu achei interessante, né, essa parte, que assim, parece que ela mostra a loucura como uma fuga, né, da realidade, que é muito pesada, né? Tanto que quando fala no assunto, a mãe, né, foge, né, de estar presente ali, né? É porque voltar à realidade que ela viveu e que a mãe aqui, né, acabou destruindo por si mesma, essa realidade ela não quer voltar nunca mais. Mais na frente, a menininha vai dizer que é Virgínia. Se ela voltasse a morar com o pai, ela ficaria boa, né? Alguém diz. É muito provável que sim, né? Se perdoasse, reconciliasse, né? Houvesse o retorno à realidade por essa via, né? Você poderia, meu amor, eu te perdoo. Essa gente fica brigando por nada. Essas coisas da vida que muitas vezes o orgulho impede
retorno a um certo perdão, onde você tira essa loucura todinha, né? O perdão tira a loucura todinha. A doente pousou a xícara e durante algum tempo ficou imóvel, o olhar fixo no teto. Depois, lentamente, foi voltando a cabeça. Uma expressão terna suavizou-lhe a dureza do rosto cavado. Passou a mão pelos cabelos. Então, filha, está vestida de novo? Virgínia apertou os olhos brilhantes. Era seu, mãe. A senhora se lembra dele? Luciana diminuiu para mim. Não ficou bonito? Laura acariciou-lhe o queixo num gesto vacilante e sorriu. Sabe, filhota, eu e seu tio gostaríamos de dar a você muitos vestidos novos, brinquedos, tanta coisa. Mas seu tio agora não pode, ele tem gasto muito comigo, entende? Ele tem gasto demais, é por isso. Mas, mãe, eu estou cheia de vestidos, não quero mais nenhum, e detesto brinquedos. Eu sei, você é uma menina muito boazinha, ouviu? E agora me diga, onde vai assim, toda elegante, hein? Virgínia ia dizer, né, que ia na casa do pai, vou à casa do meu pai, mas Luciana terminara a arrumação e já se aproximava do divã. Vamos, Virgínia. Queria ficar mais um pouco. Seu tio não quer, você sabe disso. Só 5 minutos. Mas ela não está me incomodando, disse Laura, estendendo a mão para apertar a de Luciana. Luciana pareceu não ter entendido o gesto, e a mão descarnada. Essa Luciana era bem insensível também, né? Podia deixar a menina conversando com a mãe. É interessante, né? No começo do conto, a filha parece ser chata, insuportável. E depois que vai se revelando, a história vai mudando. Porque, na verdade, o que ela quer é o amor da mãe dela. A mãe dela está sem memória, mas ela quer a companhia da mãe, mesmo a mãe sem memória. E ela não quer vestidos, ela não quer presentes. O mais importante para ela é o amor da família, é o amor da mãe, aí no caso. Eu entendi assim. Me parece que quando, nesse momento que ela quer o carinho, o amor da mamãe, ela consegue trazer a mãe à realidade, tá? Ela tem um diálogo aqui que a mãe retorna, momentaneamente, ela retorna à realidade, por alguns instantes. Aí chega essa Luciana aqui, que ali já está mostrando para o mundo como ele é, né? A Luciana é uma empregada assim, minha filha, tá pronta? Você, ó, tem um carro esperando lá fora. Ela nem repara que a filha está conversando com a mãe estava voltando à realidade. É o mundo louco como ele é, né? Só 5 minutos, mas ela não está me incomodando, disse a mãe Laura, né? Olha o sofrimento dela. O novo esposo da mãe que não suportava a filha. Bom, vou em frente, quer ver? Aí ela diz aqui, mas ela não está me incomodando, a mãe, tá? Ó, a mãe com senso de realidade, tá? Não tá louca assim, né? Tá, agora eu tô bem aqui com minha filha, pode esperar um pouco? Disse Laura, estendendo a mão para apertar a de Luciana. Luciana pareceu não ter entendido o gesto. E a mão descarnada voltou ao regaço, né? Nem sei mesmo como agradecer, Luciana. Agora até vestidos. Daniel já disse que não sabe o que faria sem você. E eu, então? Aí ela muda de lado, porque não pode desagradar a Luciana. O rosto moreno continuou impassível. Apenas um breve fulgor iluminou os olhos amendoados. A senhora não comeu as torradas, observou a Luciana, e voltando para Virgínia. Então, só 5 minutos, e não fale mais, não fale muito, está me compreendendo? Vou ficar quieta, prometeu com humildade. Mas assim que a empregada saiu, tomou entre as suas mãos, as mãos da mãe, vou à casa do meu pai, lembra-se do meu pai? Laura cravou na filha o olhar penetrante. Está lúcida, concluiu Virgínia. Está completamente lúcida e chegou a ter medo. Falou do pai, né? Que era quem ela tinha medo, né? Claro que me lembro do Natécio, claro. Como vai ele, filhota? Tanto tempo, imagine. Vê que loucura que é esse conto, né? A mãe está pirada da cabeça, o marido mora em outro lugar com as 2 filhas. Ela tem algum sentimento por ele, provavelmente tem, né? Com certeza tem, mas esse sentimento está todo ele levado para o lado da loucura, né? Como vai ele, filhota? Tanto tempo, imagine.
Virgínia sentiu no rosto uma onda de calor. Ela ainda pedia notícias, tá? Como é que está seu pai? Coisa que não acontecia nunca, dela pedir notícias. E a filha é uma espécie de uma psicóloga aqui, né? Assim, um sentimento. E mostrar-se interessada, quer dizer, interessada no pai. Mas mais dia, menos dia, Daniel e Luciana seriam castigados, tá? O mal acaba sendo vencido como o dragão de São Jorge, Bruna dissera. Aqui é a Bruna, né? Essa Bruna sempre tem algumas falas que servem de orientação para a Virgínia. A Bruninha tinha umas falas assim, ela via maldade. Bruna dissera. E Bruna sabia da história toda. Boa noite, Roberto. Eles seriam esmagados e o bem triunfaria. O bem que era a mãe curada voltando para o pai, só amando o pai. Era o sonho da menininha, né? Ver o casal junto, né? Quem é que não quer ver os seus pais juntos, né? Qualquer criança quer ver, né? As brigas de casal, a separação. É o Cria sonho dos filhos, né? O sonho dos filhos, quando tem separação. É duro, né? Você vê, assim, o desentendimento. Todas as terças-feiras, você sabe, passo a tarde lá. Então, às terças-feiras era o dia da Virgínia ir visitar o pai. E lá ele não deixa de perguntar por você. Sempre tão triste, quase não fala. A empregada lá do outro lado, né, a Frau Herta, disse uma vez que nunca mais ele vai gostar de outra, porque ainda não se esqueceu de você. A Frau Herta disse isso para a copeira, mas eu ouvi, tá vendo? A criança ouve tudo, juro que ouvi. E a casa dele, mãe? Que casa? Você precisa ver essa nova casa, com um jeito bem assim, bem antigo. Lá no fundo de um gramado que não acaba mais, tem um caramanchão cheio de plantas e perto do caramanchão uma fonte no meio de uma roda de 5 anõezinhos de pedra. Você precisa ver que lindo, os anõezinhos de mãos dadas. É bom beber aquela água, tão geladinha. Na semana passada, ele trocou o automóvel por um novo, todo preto, com almofada vermelha, uma beleza de automóvel. Bruno e Otávia parecem duas princesas. Então ela fala, né, como é que é a casa do pai. Você gostaria de morar lá? Virgínia baixou os olhos, cheios de lágrima, mas só se você fosse também. Laura teve um sorriso cujo sentido a menina não pôde alcançar. Fechou no peito a gola do roupão. Um dia você também se vestirá como uma princesa e brincará de roda com os anõezinhos. Você quer? Tá vendo como é que é o mundo infantil do lado da menininha também? Constrói aquela, né, o príncipe encantado, os anõezinhos. Pensei nisso também. A ideia do príncipe encantado que tem na mente dela, só que a realidade é terrível. É. É assim que é o mundo, né? A gente vê as historinhas a vida inteira, e Walt Disney, né? Isso aí faz parte do imaginário popular. Mas é legal também, né? É porque dá uma estrutura a gente, né? Você tem que ter alguma fantasia para enfrentar a realidade cruel, né? É dessa maneira que vai. Mamãe, se a gente pudesse, eles vivem tão bem, tem tanta coisa. Bruna disse que meu pai está ficando cada vez mais rico e que é o maior advogado que existe. Já tem livros até no estrangeiro. Você gosta muito dele, não? Adoro meu pai, disse ela. Arrematou em seguida num fio de voz. Mas gosto também de tio Daniel. Laura ergueu-se meio ofegante para ajeitar a manta que lhe chegara até os joelhos. Voltou o rosto para a parede. Que mãe que não enlouquece com uma conversa dessa? Era louca, voltou à realidade, já vai escapar para a loucura de novo, porque é insuportável ouvir isso, né? Seu pai está muito bem, mora lá, mas eu não sou mulher dele mais. É melhor que seja assim, filha, é melhor, acrescentou, tombando sobre as almofadas. E Bruna, e Otávia? Não vieram mais me ver? Ou vieram? Porque era morena, ficou sendo Bruna. Aqui ela já solta uma frase que ela está voltando à loucura, tá? A Lígia, ela não explica nada, né? Ela vai lançando no meio do texto as frases, ó. Já está dando um sinal que está voltando à loucura, porque ela é morena e por isso que tem o nome de Bruna. Mamãe, você está É porque doida? Mamãe, você tá doida? Bruna significa morena, né? O nome Bruna.
Sim, mas não é esse porquê aí, né? Esse porquê é outro, mas ela começa a ensinar. Esse assunto não encaixa, né? Você quer dizer? Ela solta uma frase aqui que mostra assim, essa frase está fora de contexto, tá? Não vieram me ver, Bruna era morena, ficou sendo Bruna. Quer dizer, é o contrário, né? O nome de Bruno nasceu lá atrás, ficou moreno depois. Mãe, escuta. Aí começa a ver que a mãe está enlouquecendo outra vez. Mãe, escuta, atalhou Virgínia. Era preciso não desperdiçar o tempo, que tem só 5 minutos, com outro assunto. Tinha que aproveitá-lo inteiro e depressa, antes que a carapaça, tá vendo? A carapaça vai se fechar outra vez e a mãe vai mergulhar lá no infinito dela e não vai entender mais nada. Essa conversa de trazer o pai mexeu muito com o sentimento, né? Que ela então começa a despirocar a cabeça. Mas eu acho que, eu acho que esse momento aí da filha com a mãe muda totalmente a primeira impressão que passa a todos nós dessa filha. A primeira impressão que a gente tem dela é de uma moça chata demais, insuportável. Agora a realidade está vindo à tona. Bom, vamos pensar do outro lado, Clarice. Nessa loucura que ela mora, se ela não for chata, ela enlouquece também. Quer dizer, ela é cheia de chatices e quando ela vai tentar consertar alguma coisa, dizer o que seria bom, a mãe não suporta ouvir. É tudo doido, né? É tudo doido. Não, mas é por isso mesmo que eu falei, a impressão que passa, pelo contrário, a chatice dela é o amor dela que é muito grande. Ela é ciumenta, ela é possessiva, ela cobra. Mais ou menos. Aí vai. Presta atenção. Hoje eu vou estar com o papai, com meu pai. Você quer que eu dê algum recado para ele? Aqui a mãe já tinha saído da realidade, ela continua a conversar, tentando trazer, né? Quer que eu diga alguma coisa? Não conto para ninguém. Confie em mim, mãe. O que é que você quer que eu diga ao papai? A enferma parecia não ter ouvido uma só palavra, tá? Entrelaçou as... Interessante que a criança está com uma maturidade muito grande, né? Para chegar nessa situação de querer trazer a mãe, né, para a realidade, falar do pai, né? Você sente, né, Márcia? Mesmo que seja criança, você sente quando retornou aquela pessoa que afeta e se de repente parece um bloco de cera lá, que não sente mais nada, né? O que é que você quer que eu diga? Entrelaçou as mãos sobre a nuca e moveu dolorosamente a cabeça. Quero Daniel. Ele já vem vindo, mas agora escuta. Ela tenta ainda, tá? Quero Daniel, quem fala é a Laura, né? O médico. Daniel já vem vindo, mas agora a mãe escuta, e Virgínia debruçou-se sobre o rosto devastado, erguendo-o ansiosamente. Ainda não. Mãe, presta atenção, eu posso dar algum recado, eu posso. Mãe, sou eu, Virgínia, mãe, acorda. Ele não deixará que me levem, prometeu, mas é preciso que ele não entre. Ele quem? O besouro. A porta abriu-se sem ruído. Laura sentou-se rápida. Tá vendo? Viu que abriu a porta e entrou alguém, né, no meio desse ambiente aí. Mas, ao ver que era Luciana, tornou a desabar sobre a almofada. Estava prestes a cair em pranto. Quero Daniel. Luciana aproximou-se, apanhou a escova, escovou-lhe os cabelos, trançou-os enérgica. Ele vai ficar triste se encontrar a senhora assim aflita. Por que não dorme um pouco? Vamos, ele já vem. Quer ver ele triste? Quer? Olha como é que trata a doente. Quer dizer, todo aquele lado afetivo que trouxe para a realidade, agora volta o tratamento que é dado ao doido, né? A luta da filha para manter as aparências também, né? Virgínia pôs-se a roer as unhas. Daniel, que importava se ele ficasse triste? Que merda é essa, né? Que importava se não voltasse mais? Mãe, diga que não precisa nem dela, nem dele. Eles mentem. Chamam o pai que o pai te ama. Nós dois cuidamos de você, só nós dois. Um desespero, né? Luciana, depressa, o meu perfume. Que ela vai ver o Daniel. Já vou dar, mas tome antes esta pílula, ordenou ela, tirando um tubo branco do bolso do avental. Despejou chá na xícara. Vamos, mais um gole.
É bom lembrar aqui o seguinte, em 1949, a Anísio da Silveira estava introduzindo no hospital psiquiátrico o tratamento que chama humanizado, né, pela linguagem. Tem um filme com a Glória Pires, tem mais de um filme, né? A Anísio da Silveira, aqui parece a Lígia. E poucos anos depois, né, sintonizada com a Anísio da Silveira, assim, como é que você trata o doido, tá? Olha como é que tratam o doido. O doido dá trabalho, então faz o seguinte, dá choque, dá remédio, bota ele para dormir. Já vou dar, mas tome antes esta pílula, ordenou ela, tirando um tubo branco do bolso do avental, despejou o chá na xícara. Vamos, mais um, engole, toma mais esse. Tive tanto medo, Luciana, tanto medo, mas passou, né? Vocês são tão minhas queridas, sussurrou ela, relaxando os músculos, fechou os olhos. Concordam comigo que há mãos e aranhas. A diferença está apenas no modo como acariciam. Tem mãos e tem aranhas, né? Quando você está no estado de loucura, evidentemente que, né? Luciano apanhou a bandeja, está bem, mas agora durma. Vamos, fique calmo. Alguém podia dizer assim, por que essa mulher não acaba com essa palhaçada? Mas a loucura está fora do controle, né? A loucura está fora do controle. Você acolhe o louco para ele voltar à realidade e você tenta segurar ele na realidade, e não criar uma situação toda que tem que voltar, fugir dela de novo, né? Luciano apanhou a bandeja. Ainda bem, mas agora durma. Vamos, fique quieto. Podem ir, mas voltem sempre. Com um pequeno movimento de cabeça, Luciano indicou a porta para Virgínia. Sai, sai. Saíram em silêncio. Frau Herta está demorando, disse Virgínia, debruçando-se na janela da cozinha. Não passou da hora, ela não virá mais. Preparou-se todo, né, mas não vai. Por quê? Por quê, Luciano? O chofer veio avisar que as suas irmãs foram a uma festa. Não era isso que você queria? Virgínia pôs-se a assobiar baixinho. Não, não era isso. Agora não era mais isso. E Luciana sabia, olhou pensativamente a unha do polegar roída até a carne. A verdade é que Bruno e Otávio estavam muito bem sem ela. E nem pedem para ver a mãe, mas faz mais de um mês que não aparecem. Olha só, as duas irmãs não vêm ver a mãe há mais de um mês. E a mãe está pior. Bruna diz que é castigo. Conrado diz que é mesmo doença, mas Otávia não diz nada. E Luciana? Voltou para a empregada e ficou a observá-la. Trabalhava sem parar, mas estava com o avental sempre limpo e os cabelos penteados. Tudo podia estar em desordem, mas ela continuava com aquela cara lisa. Você não precisa de pílulas? Que pílulas? Essas para acalmar. Aqui a Virgínia volta. Aqui a Clarice, a Virgínia volta a atacar. Essa Virgíniazinha diabólica que você falou. Pois é. Percebe o inferno todo do ambiente, ela volta ao ataque. Você não quer pílula, não, sua miserável? Eu sou calma, disse Luciana com um meio sorriso. Abriu a cesta de costura. Já fez sua lição? Virgínia suspirou. Tantas pílulas. Por que faziam a mãe tomar tantas pílulas assim? Encolheu os ombros. Enfim, talvez fosse mesmo melhor que ela dormisse noite e dia. Enquanto dormia, não ficava gemendo, nem falando no besouro. Luciana, você acha que minha mãe está melhor? Acho. Ela conversou tão bem comigo, não disse nada esquisito, nada mesmo. Olha aqui a filha, ó. A filha percebeu que a mãe, quando está lúcida, não tem nada, né? Acredito. Ela sabe que estou mentindo. Mas aí, no caso, criou uma situação assim, a filha, ela cobra a presença da mãe, mas criou uma situação de distanciamento e indiferença tão grande que, na verdade, ela acostumou. Quando ela vai conviver com a loucura da mãe também, ela estranha pensar que a mãe vai ficar perto dela. Bom, A pessoa se acostuma com... Quem teve na família algum paciente psiquiátrico, né, que teve algum surto e foi levado a tratamento e depois voltou, tem uma série de recomendações para evitar choques. Então, aqui é um ambiente cru, né? Esse ambiente doméstico é cru. A Luciana não tem habilidade nenhuma para lidar com a Laura. O que tem alguma habilidade, que é o Daniel, que daqui a pouco vai aparecer,
Virgínia percebe que ele também é meio estranho demais, parece biruta. Mas sempre que alguém na família vem alguma série de orientações, assim, evite choque, evite provocar emoções fortes, vê se ele permanece na estabilidade, para não ter que internar novamente, né? Mais ou menos essa ideia. Acreditar no delírio do paranoico junto com ele, né, Adelmo? Porque Mais ou quanto mais menos. se recuta, mais ele fica doido. Mais ou menos. Não questionar muito o delírio do paranoico. E aos poucos ele recupera a realidade. É possível. Ela conversou tão bem comigo, né? Não disse nada esquisito. Só depois que apareceu o besouro. Aí a Luciana, acredito. Ela sabe que estou mentindo, né? Tá vendo como ela desconfia aqui, a menininha? Mas por que tem que saber? Crispou a boca. Se não entrasse tantas vezes no quarto, se não entrasse mais no quarto, eu podia dizer, minha mãe melhorou. E ela acreditava. Se só eu entrasse no quarto, podia dizer isso para todos, e todos tinham que acreditar em mim. E eu mesma acabava acreditando, e isso ficava sendo uma verdade. Aqui a garotinha fala, então, que ela, com a mãe, a Lígia deixa essa passagem meio confusa, né? Que a menina com a mãe parece que tem um diálogo de entendimento, mas a própria menina duvida agora se esse entendimento que ela teve com a mãe não era ela acreditando demais que a mãe falava coisa com coisa, né? Luciana, ela estava com medo de quem? Você sabe, andou falando nele, não falou? Não falou, menina? No primeiro instante, Virginia ainda tentou reagir, mas teve um movimento de ombros, baixou a cabeça. Falei. Falou nele aqui, que era o Natécio, que era o marido, né? No começo ele estava entendendo, mas depois embaralhou tudo. E veio com aquela história do besouro. O relógio em Mas cima da... o besouro que cai de barriga para cima, como é que é? O besouro cai como? Que não levanta mais? É. Na verdade, eu entendo que ela, esse besouro, ela fez uma burrada na vida dela tão grande, ama o marido, apaixonada pelo marido, mas é claro que ela vai se apegar agora àquele que não tem jeito mais, então ela fica com ele mesmo. Bom, quando no mundo existe o que chama reconciliação, que você pode cair, entende? É bom com calma, né? Assim, o ser humano não é essa máquina. Então, eu raciocino sempre por esse lado. Quantas vezes a gente vê as pessoas se perdoando, né? Eu vi minha mãe com meu pai conviver a vida inteira, com 8 filhos. É assim, tem que ter a reconciliação, senão você só cria doido. Senão a realidade, ela vira uma loucura completa do início ao fim, ninguém entende ninguém, porque tudo é culpado, né? Tudo é erro, tá? Tudo é erro. Que a realidade é uma loucura. A realidade é uma loucura mesmo. E nenhum de nós somos normais, né? Cada um de nós tem as nossas loucuras particulares. Não é fácil mesmo, não. Fala, Melk. O ser humano, ele não é cartesiano, né, Adelmo? Não é, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Felizmente que não é, né? Porque se fosse, seria um robô, né? Alguém Pois levantou a mão? Eduardo levantou a mão? Não? Na realidade, levantei sim, Adel. O que acontece? Existe uma certa perseverança no passado nas questões familiares que hoje não existe, né? Tanto prova que nós vemos nos estudos do autismo que era a família dos estímulos no passado que são hoje. É só uma reflexão. Reflexões tanto essa aí, né? Mas assim, se não houver conciliação, é loucura completa. Se você ficar só observando os erros do outro e o outro observando os seus erros, aí, meu amigo, não existe mundo, né? Falei no começo, ela estava entendendo, mas depois embralhou tudo. Tá? Quando ela falou o nome do pai, né, o Natécio, ela se excitou demais, a menininha, né? Ela não agiu porque ela não é maturidade suficiente para ir colocando os dados em outro momento, né? Ganhar uma confiança e não pôr tudo de vez na mesa, né? Começou a dizer que queria morar com o pai, que ela ia ser feliz de novo e tal, o pai, isso, aquilo, outro, e a mãe não aguentou e viu o besouro e surtou de novo.
Acredito, né? Um minutinho aqui, peraí. Falei, no começo ele estava entendendo, mas depois embaralhou tudo. Claro, né? Falou o nome do Natécio, era o pai dela. E veio com aquela história do besouro. O relógio em cima da mesa, do guarda-louça, deu pancadas secas. Virgínia olhou-o demoradamente. Era esta a hora em que as duas, Otávia e Bruna, costumavam ir para o Caramanchão lá na casa, né? Se ela estivesse na casa do pai, as duas irmãs iriam lá para o Caramanchão, que ele falou em cima, né? Um quintal grande. Lá tinha o Conrado, né? Um vizinho. Conrado, que morava na casa vizinha, atravessava a cerca de ficus e vinha brincar também. Ou melhor, brincar não. Ele era sério demais para brincadeiras. E Otávio não gostava de correr para não desmanchar os cachos. Reconstituiu o grupo. Otávia trazia a caixa de aquarela e ficava pintando, sempre com aquele arzinho de quem não está realmente levando a sério nem ela própria, nem os outros. Ela desenha aqui, a autora, Lígia, 3 personagens. A Virgínia é muito sensível, a Bruna é muito racional e lógica, ela vê tudo e vai falando, e a Otávia é uma sonhadora, assim, que não suporta a realidade, vive desenhando, pintando, rebolando, para cá e para lá, assim, não quer saber de nada com nada. Conrado, Adelmo, fala. tem uma semelhança com Razão e Sensibilidade da... Esqueci o nome da autora. A Lígia? Ah, não, assim, aquela... Lembrei agora. Isso. Tem um livro, né, isso é da... Esqueci o nome também. Razão e Sensibilidade, Então, Otávio trazia a caixa. Conrado, que todos os anos recebia medalha por ser o primeiro da classe, não perdia tempo em conversa. Vinha com um caderno ou um livro debaixo do braço e lá ficava a estudar, belo como um deus no verde do gramado. Então, entre essas pessoas que se encontravam na casa do pai, né, tinha uma vizinhança melhor, Bruna lia a vida dos santos, ou então costurava roupinhas para as crianças da creche. Quando Frau Herta ficava horas e horas entretida com seus potes de avenca, adubando a terra, arrancando folhinhas secas, observando as plantas com aquele mesmo enternecido cuidado com que observava Otávia, só para Otávia e para outras avencas tinha aquele olhar de servidão, de amor. A empregada ficava por ali, olhando a grama, enquanto os meninos brincavam no pátio, né? Virgínia decepou a cabeça de Otávia e colocou a sua no lugar. Acendeu-se o sol. Passeando pelo jardim, a flutuar como uma fada, veio vindo a mãe de mãos dadas com o pai. Aqui, de vez em quando, a Lígia constrói uma espécie de um delírio, uma fantasia, né? Um delíriozinho. Tinha o rosto corado como... É realismo fantástico, né? Uma das características da Lígia, realismo. Que ela vê a mãe flutuando com a mão dada com o pai no ambiente, ela vê assim, encantada, né? Era vermelho demais, sim, mas se usava nos livros dizer que as pessoas saudáveis eram assim como as romãs, coradas como uma romã. Conrado vestia a mesma roupa, isso ela está imaginando lá na casa do pai, né? Tudo imaginário. Conrado vestia a mesma roupa do moço do calendário e tinha aquela expressão de deslumbramento. Virgínia, como seus cabelos são lindos. Quando eu crescer, vamos nos casar. Ela imagina essa frase na boca do outro, né? Será que você não cansa de roer as unhas, hein, Virgínia? E será que não cansa de quê? Virgínia lançou-lhe um olhar turvo. Ela cerzia um lenço, o lenço dele. Desviou o olhar para o chão. Vou um pouco no portão, volto já. Na calçada de frente, viu Margarida. Vai passear? Perguntou Margarida, correndo-lhe ao encontro. Vai passear? Minhas irmãs me convidaram para uma festa, mas estou sem vontade de ir. Minhas irmãs são muito ricas. Você já viu o prato de ouro? Não. Pois na casa do meu pai tem prato de ouro. Um dia minha mãe e eu ainda vamos morar lá. Sua mãe está melhor? Essa pergunta vai provocar um distúrbio, quer ver? Minha mãe sarou, não tem mais nada, está completamente curado. Ouviu isso? Agarrou Margarida pelo pulso. Você duvida? Eu não disse nada, só fiz uma pergunta, né? É porque ninguém quer ter um doido na família, ainda mais a mãe, né?
Disse que sou mentirosa e que agora vai ter que pedir desculpa. Vamos, peça já desculpa, depressa. Mas, Virgínia, me larga. Peço desculpa se não aperto mais. Desculpa, gemeu a menina, libertando-se num último esforço. Ficou um momento imóvel, os olhos atônitos, cheios de lágrimas. Em seguida, atravessou a rua correndo. Margarida, volte, vem cá. Eu estava brincando. Margarida, eu estava... Suspirou fundo ao ver a amiga sumir pelo portão adentro. Sentou-se molemente no degrau de pedra e acariciou as pontas dos dedos entumecidos. Apoiou o queixo nas mãos e ficou esfregando o pé num boneco desenhado a carvão na calçada. Capítulo 1 a gente leu, vamos ficar por aqui hoje, 20 para as 10, tá? Não vamos prosseguir não, porque a gente começa o 2, que é outro ambiente. 21h38, gastamos aqui quase 1h40 para ler 12 páginas. Dá para fazer esse livro com uns 10 encontros. Muito bem escrito, né? Muito bem escrito e muito triste. Um pouco a realidade como é, né? E hoje eu acho que essa realidade está pior ainda, porque as mães hoje estão indo embora com 3 filhos, depois arranja outro marido com mais 2, aí volta para o anterior, e o marido está com outro espaço, outro... Obrigado, Denise, por ter vindo, né? Hoje as mães não estão mais só com a mudança de um casamento, né? Os filhos não sabem mais quem são os pais, né? Pura realidade mesmo. Ô, Adel, Sim, eu acho engraçado que no ambiente religioso ocorrem muitas percepções endopsíquicas, por exemplo. A minha irmã, na época que meus pais estavam se separando, minha irmã mais velha da casa, sabe? A irmã mais velha, tem 28 anos. Na época tinha uns 26. E aí minha mãe ficou grávida e ela pensou, porque o nosso irmãozinho que está vindo para a gente agora, ele é uma resposta de uma oração que eu fiz, ele é a chave para o meu pai e minha mãe não se separar. Mas no fim, meu pai e minha mãe se separaram, né? Ou seja, é uma projeção ali de um desejo da pessoa na realidade, né? não tem controle, né? Fala, Marcos. Eu gosto muito dessa técnica que a Lígia usa. Ela aplica muito bem, outros autores também utilizam, mas de uma forma diferente. A Lígia, ela sempre coloca no final da frase essas reticências aí, deixando aquele pensamento vago que diz muito mais, né, faz com que a gente pense sobre todo o assunto que está sendo falado, né, muito mais até do que no próprio parágrafo em que ela coloca essas reticências, né, faz você voltar todo o texto, ela consegue usar muito bem e colocar muito bem em determinados pontos do texto essas reticências aí, é uma das poucas pessoas que eu vi trabalhar dessa forma com as reticências, muito bom. Mas a Lígia, ela diz, né, naquela entrevista que foi julgada no grupo, ela fala assim, eu não falo para o leitor, né, eu não falo para ninguém, né. Então, assim, ela não dá a ideia do pensamento dela mesmo, né. Fica aquela coisa para o leitor também, compreenda a sua maneira, né. Por aí. O que foi, Eduardo? Você tem algum comentário? Adelmo, só agradecer a tua forma agregadora de colocar pessoas apaixonadas pela literatura, pessoas que acreditam que ler é possível, e a tua disponibilidade sempre às quintas e aos domingos, porque isso é de uma generosidade imensa e faz a gente pensar, né? A gente pensar. Muito obrigado a todos e boa noite a todos. Valeu. Você está meio sumido, sempre que puder comparecer. Obrigada, tem que agradecer também, que o estudo maravilhoso, viu? Dá vontade até nem de parar de estudar, ir pela noite afora. Aqui, o que a gente pode ver, como a Lígia coloca, assim, como a formação da gente, a formação dessa menina aí, né? E todos nós passamos por isso, tá? Ninguém aqui vai dizer assim, não, a casa que eu morei não tinha essas coisas, é tudo certinho, papai e mamãe eram carinhosos, meus irmãos eram gentis. Se alguém vier esse discurso aqui, a gente tem que dar um tapa na cara, porque não existe esse mundo colorido, né?
A Lígia está mostrando aqui como que a realidade é e como que cada um tem que lidar com essa realidade, né? Depois o Freud inventou a psicanálise, né? A Lígia já vem depois dele. Essa narrativa toda dessa Virgínia, no futuro, ela iria falar no consultório de um psicanalista. Minha infância, meu pai, a minha mãe enlouqueceu. Então, aqui a perspectiva colocada pela Lígia é assim, se você for sujeito dessa realidade toda, você não sucumbe a ela, porque a realidade vai tragar você e vai te levar igual aquela inundação lá de Porto Alegre. Você é levado embora. Se você não tiver cabeça para se ver de fora disso, que a gente não tem, né? A gente não tem. Quando a gente vem sendo formado no narcisismo e vai crescendo com ele, em nenhum instante, a não ser algumas pessoas como essa Lígia, né, que tem esse olhar assim despregado do mundo e fica vendo de fora esse inferno aqui, lá do, como se eu estivesse lá no Olimpo, né, entre os deuses, vendo isso acontecer, mostrando de modo analítico, então, como que nesse emaranhado todo cada um está envolvido. Daí vai se formar o usuário de droga, vai se formar o assassino, vai se formar o vingativo, vai se formar o cara que consegue lidar com isso, vai se formar todas as neuroses humanas. Então, o narcisismo é você viver nesse meio em que cuidam de você ao mesmo tempo que sem saber cuidar, que essa dona Luciana, que cuida do ambiente inteiro, ela está ali naquela função prática de dar o chá, dar o comprimido, ela não percebe que lá a mãe está conversando com a filha, não, deixa, eu não vou entrar agora, né? Daqui a pouco eu dou essa merda desse medicamento. Mamãe está lá conversando com a filhinha, fazendo um afago no outro, então lá, deixa, mais tarde eu volto. Quer dizer, não tem essa reflexão. A vida é assim mesmo. A dona Luciana, você não vai esperar dela também que ela fosse essa psicóloga, né? Ela é uma mulher prática. Então, é nesse mundo que você vive, bicho. Quer dizer, você não vai esperar assim, ah, mas se a dona Luciana fosse mais carinhosa, ela podia esperar eu conversar com a mamãe. Não, entende? É querer demais, né? O ambiente é formado naquela natureza que ele tem ali, que se formou. Você nasceu no meio do inferninho ali, e quem vai sair dali eu não sei, né? Cada um sai de um jeito, né? Não vai conseguir sair sem estar ferido. É mais ou menos assim que ele já mostra. E é muito bonito o modo como ela mostra, porque ela tem uma leitura psicológica do mundo que permite a ela, então, na verdade, aqui nesse conto, a gente vai progredir nisso durante a leitura do livro, né? A Lígia está fazendo uma reflexão assim, e como é que eu vou me virar? E nasceu meu neném, eu estou escrevendo esse livro, eu estou lançando esse livro. Ah, como é que eu vou me virar? Daqui a pouco eu engravido de novo, eu estou com 3 filhos. Ah, quem vai ser a minha Luciana que vai cuidar deles? Olha o problema criado. Quer dizer, ela vai seguir nesse casamento ou vai pular fora dele? Que ela está calculando isso através da literatura. Então, é muito interessante quando você lê a Lígia, assim, ela fazendo essas projeções, porque a gente leu lá em cima como é que é? O Senhor Deus, o dinheiro. Como é que eu tenho dinheiro? Agora ela tem a família. Como é que eu, tendo família, como é que eu me viro nesse mundo? Ela usa esse distanciamento da realidade, como ela disse, em outra palavra, assim, a palavra é para eu fugir um pouco da realidade, para lidar com ela, senão eu morro, eu vou afogado, né? Eu morro no livro, né? Como de vez em quando dizia aqui o Marcos. Você morre no livro porque você ficou afogado aí na leitura, você não viu de fora nada, dançou. Adel, Fala, Mel. Você ia falar, desculpa. não, tranquilo. Impressão minha ou a mãe da menina, ela se sente um pouco arrependida por ter largado o rapaz, o marido. É a loucura dela. A loucura dela em cima do Agora, erro, não é que ela largou. Depois você vai ver como é que aconteceu o envolvimento. Ela entrou numa fria, como aqui alguém já comentou antes, já leu mais na frente, né? Essa mulher entrou numa fria, e quando ela viu, ela tinha ido embora com outro homem e largou as 3 filhas para trás. E o pai, né? é o Depois. desespero humano, né, Adel? A É, pessoa, ela se depara com uma realidade que aparenta ser mais prazerosa, ela vai lá, se joga de cabeça, dá aquele isso aí. salto, e depois ela vê, olha retrospectivamente e pensa, poxa, talvez teria sido melhor não ter seguido por esse caminho. E aí vem aquela angústia que assola a pessoa e ela surta, né? Depois que você foi, bicho, aí como é que se retorna, né? Será que quem está lá atrás vai reconsiderar o meu erro? Pois é.
Isso aí. Mas aí, no caso, ela surtou mesmo? É uma fuga, assim, por causa da burrada que ela fez? Bom, Clarice, a gente não vai entrar nisso, porque como é que a gente vai saber como é que se passou na cabeça? Vendo de fora, como disse o Melk, é mais fácil compreender. A mulher estava bem casada com 3 filhas pequenas, né? Aliás, 2, né? E me parece que essa Virgínia, na verdade, é filha do médico, vai narrar mais na frente. Nesse escape aí, ela engravidou, inclusive. Então, ela ficou numa embaralhada completamente enrolada, que como é que o pai, assim, vai perguntar depois, e ninguém tem pena do pai? Como é que um pai vai acolher de volta a mulher grávida com o filho do outro? Aí criou um inferno completo, que a Lígia está assim, eu estou fazendo esse conto para eu não cair nessa. Mais ou menos isso. Mas ele ficou Adel, rico. Esse é um detalhe também. A filha sempre fala, ele ficou rico. O prato de ouro, né? E ela não tá com alguém rico. É. Adelmo, Fala. algumas pessoas precisam usar drogas pesadas para poder fugir da realidade e entrar num surto psicótico, mas às vezes a realidade é a maior droga de todas, né? Tem que aguentar essa aí, né? Essa droga, a realidade é tóxica, né? Oh, nem É um fala. base... A realidade é um baseado e tanto. Você ficar fumando a realidade aí como se fosse um Eu cachimbo vou aí da... falar pra você, Adelmo, chegou uma época da minha vida, eu era novo, sabe? Eu era um menino muito recluso, tudo tinha o quê? Meus 17 anos de idade. Eu ia muito na casa de umas amigas e eu gostava muito de uma delas. Aí era aquela coisa, eu gostava muito da moça, mas não tinha como, eu era meio autista, não tinha como abrir a boca e falar. Então eu ficava naquela coisa. Em uma fase eu estava indo para casa da moça e gostando dela platonicamente, e outra fase eu estava me entorpecendo com cocaína por causa da decepção amorosa. Resultado, tive um surto psicótico muito por causa da droga e muito por causa da frustração com a realidade. Aí eu consegui voltar, pus o pezinho na realidade e hoje tem que enfrentar a vida do jeito que ela é, não tem como fugir. Drogas não ajudam mais. Isso aí. Então, nós estamos nesse quadro, né? Se alguém tiver algum comentário a mais, a gente vai ler lentamente esse livro. É uma leitura bem, assim, comprometida, né? A gente sente a dor da menina Lígia, da menina Virgínia, da mãe, do pai. A gente vai lendo, sentindo a dor, né? Porque dói, né? Como disse, assim, é muito sofrimento, é muito triste, né? Fala, GH. O colega aqui levantou a mão. Levantou a mão. Fica à vontade para falar, tá? Aqui é aberto o espaço, né? É muito triste o conto, né? A gente sofre junto com ele, a gente gostaria de consertar o conto, assim, por que que não é assim? Por que que não... Você vê a empregada interferindo na conversa da mãe com a filha, não tem sensibilidade nenhuma, você sofre com isso, vê que a mãe estava voltando para a realidade, a filha fala o nome do marido, né, do pai, do Natésio, queria que os dois ficassem juntos. Aquilo é assustador demais para a mulher que já estava doente, toda desequilibrada, volta a ver besouro, né? Aí vem a empregada e dá o remédio, a pílula, para ela poder dormir, porque ficar vendo besouro também não dá. Quer dizer, você sente uma dor, assim, como que é cruel a realidade, entende? Porque você se envolve em fantasias, né? Achando que aquilo é gostoso, você dá uma curtida no namorado, aí acabou entrando numa fria do caramba, como é que volta agora, né? Perdoa, perdoa, a filha está sentindo lá que queria ver todo mundo junto, mas e os adultos que estão envolvidos nisso? Não consegue mais se perdoar, né? E ela vai crescer com esses traumas, né? Ali já mostra sempre isso, né? No conto o menino vê a mãe traindo, né? O pai no cinema, volta em casa, chora, abraçando o pai, né? Assim que é a vida. Obrigado. Assim que a gente continuar, né? Semana que vem, na quinta, a gente continua. Já falamos demais, né? Hoje. Aqui serve de tratamento psicológico para nós todos, ver como é que é esse mundo cruel, né? Adelmo, Exatamente. Tratamento psicológico. É.
comentário aqui do GH, ele não se manifestou pelo microfone. Se Ah. você quiser, eu posso ler para a gente. O que é? Se você quiser, eu posso ler para a gente aqui o comentário dele. Tá sem microfone, né? Pode falar. Uhum. Ele disse: Adelmo, sua serenidade e sensibilidade em mediar o encontro é notável. Obrigado, meu caro escritor. E algumas risadas. A gente vai disfarçando um pouco, né? Boa noite. Obrigado, Ricardo, pela presença. Obrigado. Essa é boa, né? Ele fala até as risadas. Muito legal. Assim que você puder, esteja junto com a gente, Eduardo. É benéfico. Obrigado, Marcos. Obrigado, Clarice. Valeu, Pedro. Reunião espetacular. Valeu, Pedro. Começamos bem. Valeu, camarada. Obrigado, né? Vamos desligar aqui a gravação. A gente continua.